Olá, professoras e professores da Rede Cabel. Estamos aqui para desenvolver essa formação. Gostaríamos de estar juntos. O momento pede que ficamos em casa, de forma a proteger nossas vidas, as vidas de todos, né? A convite da secretaria, aceitei gravar essa, esse momento formativo para que a gente possa dar continuidade ao estudo cujo objeto é o currículo, né? Currículo e a nossa especificidade, a área de matemática, né? Neste momento de pandemia, né? Formação em tempos de pandemia, a vida pede passagem mais do que nunca, né? Nós precisamos pensar, né, o quanto, ou melhor, a própria pandemia escancara, ou mostra, né, o quanto a vida nas relações que a gente estabelece, é o coletivo, quanto que a égide do indivíduo, pelo indivíduo, ela é colocada em xeque toda hora, agora mais do que nunca. Então, eu espero que vocês, primeiramente, estejam bem, porque a nossa questão primeira é a vida, a saúde, e a educação é inerente a esse processo. Nesta formação, confesso que estou aprendendo a lidar, né, com os instrumentos, não é fácil desenvolver esse encontro formativo sem tê-los, o olhar, as reações, as questões, né, do grupo, mas vamos tentar, certo? Primeiramente, né, é preciso reforçar que o currículo foi feito por um grupo, né, o grupo da matemática do ensino fundamental, formado por 13 pessoas, melhor falando, 13 professoras, né, e um professor, né, e as 3 coordenadoras, né, dentre as professoras está a Ângela, a Adriana, Edmeia, o professor Eliandro, a Franciele, a Jéssica, a Leonete, a Lidiane, Maria dos Santos, a Olívia, a Silvana e a Silvia, e as nossas coordenadoras, né, as coordenadoras que estivessem conosco, a Isabel, a Tchélia, a Eliane, né, esse grupo eu trabalhei mais efetivamente no processo de produção, né, do currículo, né, tendo como base o currículo de Cascavel 2008 e algumas necessários aprofundamento, ampliação, modificação, né. Tivemos também num trabalho com o grupo de matemática da educação infantil, formado pela Aline, a Michele, a Simone, a Sueli e a Viviane, também coordenado pela Isabel, a Tcherlia e a Eliane. Aqui nessa área foram encontros mais específicos, mas como na estrutura do currículo, a parte inicial que contempla a história da disciplina, a concepção de matemática, o objeto da matemática e os objetivos da matemática, né? Então, essa primeira parte são muito próximas, ou melhor, não há uma concepção diferente de matemática para a educação infantil e para o ensino fundamental, né? Então, esse é o que estão em comum, tanto para o ensino fundamental como para a educação infantil. O encaminhamento metodológico difere em relação a quem é a criança, né? Então, e a avaliação. Nessa formação, né, remota, eu dividi em 2 partes, a parte 1, que nós vamos trabalhar, aprofundar mais sobre a concepção e o objeto e os objetos
da matemática. A parte 2, nós vamos tratar do encaminhamento teórico-metodológico para a educação infantil e o ensino fundamental. Eu espero que contribuir para esses estudos, para vocês apropriarem, né, do trabalho que foi feito por esses grupos no currículo, para que realmente o currículo se transforme em um instrumento orientador da prática, e ressalto que o currículo sempre está em movimento, né, nesse processo de vocês estudarem, de vocês apropriar, né, conhecerem as alterações que foram feitas, vocês já vão avaliar o próprio currículo, né, para que ele possa ser melhorado, né. Então, o currículo agora, né, a parte mais determinante é como ele se efetiva na prática. Bom, para as referências de estudo são duas, né, um texto que é o prefácio da obra do Bento de Jesus Caraça, os conceitos fundamentais de matemática, e o próprio currículo, destacando, neste momento da formação, a concepção de matemática. As páginas para infantil e ensino fundamental estão aí, e é muito importante que vocês leiam para dar subsídio para a nossa formação. Bem, a concepção de matemática. Aqui nós tentamos intensificar um pouco o que já havia no currículo de 2008, a matemática como uma produção histórica, uma produção humana a partir das necessidades vivenciadas pelos homens. Nós pensamos também em ampliar, porque a matemática também é uma forma de linguagem. Veja nesse exemplo aqui. Essa imagem é uma imagem importante, né, que revela um movimento histórico de constituição do controle de quantidade, do número, do sistema de numeração decimal. Aqui nós temos o pastor, né, onde, para controlar a quantidade de ovelha, ele utiliza as pedras. Ovelha e pedra não tem uma relação direta, mas a ideia proveniente dessa pedra representa o conjunto, né, de ovelhas. E essa ideia significa o quê? O número em forma de objeto, o número sendo uma pedra, né? Essa relação entre a pedra e a ovelha, que está na ideia deste pastor no controle de quantidade, é o número, essa ideia. E isso é um instrumento simbólico, portanto, uma linguagem. Então, para detalhar um pouco mais a matemática como uma forma de linguagem, é compreender que ela constitui-se por um conjunto de signos que permita ao homem codificar e transmitir informações sobre o controle de quantidade, espaço, grandezas e medidas. Então, veja só, o nó da corda ali é um instrumento simbólico, temos os signos ali expressos. As pedras, né, como no exemplo do pastor, os ossos com marcações na caverna, né, que se a gente for buscar pela história da matemática. Isso são os signos que permitiram, né, o homem a codificar e transmitir as informações. E hoje nós temos os numerais abstratos, né, na corda, na pedra, é um numeral objeto. Aqui nós já temos os numerais abstratos, né, que hoje, né, são os mais desenvolvidos para o controle de quantidade. E quando a gente fala da importância da matemática, né, a matemática, a gente sempre, é comum dizer, e é fato, né, que está em tudo que a gente faz. Mas como é que a gente identifica a matemática, os conceitos? Nós temos que pensar
justamente em relação ao seu objeto de estudo. Então, qual é o objeto de estudo da matemática? Né? Nós, enquanto grupo, nos nossos estudos, e materializamos no seguinte objeto, que constitui no controle do movimento das variações das diferentes grandezas, compreendendo que as relações entre as grandezas revelam os aspectos geométrico, algébrico e aritmético. Claro, para a gente controlar as diferentes grandezas, a gente vai representar de forma algébrica, de forma geométrica e de forma aritmética. Né? No ensino fundamental, a representação aritmética sobressai, mas precisamos pensar os aspectos geométricos e algébricos também. Né? Em relação ao objetivo, na educação infantil, o objetivo geral constitui em garantir à criança apropriar-se das bases dos conceitos matemáticos, de modo a compreender as variações entre as diferentes grandezas presentes na prática social. Então, como a criança desde pequena, ou o ser humano, né, desde tenra idade, ele já está envolvido nessas relações entre a grandeza. Como é que nós vamos com as crianças bem pequenas, né, desde os bebês, trabalhar com a matemática? Então, nós colocamos nessa relação com as bases dos conceitos matemáticos. O que constitui, né? O conceito de número e o que será a sua base? Na parte 2, quando nós tratarmos do encaminhamento metodológico, quando a gente explicar o que é conceito, o que são nexos conceituais, vai ficar, assim espero, claro o significado de base conceitos, né, que nada mais são que os conceitos que constituem os nexos conceituais que constituem um sistema de conceitos, né, e isso nós vamos trabalhar no encaminhamento metodológico. E por um ensino fundamental, o objetivo geral constitui em garantir aos alunos a apropriação dos conceitos matemáticos produzidos historicamente, de modo que estes se tornem instrumento simbólico na relação com a prática social, em direção, né, na direção da formação do pensamento teórico. Então, com o ensino fundamental, as crianças nessa idade escolar, encaminha para o conceito matemático enquanto instrumento simbólico e na sua relação com a formação do pensamento teórico, que é o tipo de pensamento mais adequado para compreender a realidade, inserir-se na realidade de uma forma a abarcar a essência, né, das relações sociais. Bem, destacado o objeto e o objetivo, precisamos pensar. Quando as práticas pedagógicas focam neste objeto e objetivos ou afastam-se delas, né? Então, quando? Então, pensar essa relação, né? Isso é fundamental na condução do nosso trabalho junto aos escolares. Bem, considerando que o conceito de grandeza é fundamental para compreender o objeto e os objetivos da matemática, vamos refletir um pouco mais, né? Grandeza. O que significa grandeza? Pode ser definida como uma qualidade de um objeto ou fenômeno, que pode ser quantificada, ou seja, medida, né? Então, a grandeza ela está na qualidade. E os fenômenos, os objetos, eles apresentam várias qualidades, mas quando a gente precisa identificar que grandeza a gente quer medir. Ela é composta por duas naturezas, né? Duas naturezas, grandezas discretas e grandezas contínuas.
As grandezas discretas são aquelas em que a medida obtida é sempre um número natural, está associada à contagem. Por exemplo, para sabermos a quantidade de alunos numa fila, o casal tem 3 filhos, né? Nestes exemplos, nós temos, por exemplo, 5 alunos em uma fila, não temos 5,5 alunos. Eu posso resolver pela contagem. E também as grandezas discretas, elas estão assim, é, é, num, você pode ver no espaço, né, dispostos esses objetos, dando a impressão que existe mais, menos, né? Então, e aí a gente pode associar com a contagem para saber a quantidade. As grandezas contínuas, elas já, diferentemente das discretas, elas não podem ser expressas por um número natural, né? Elas normalmente exigem uma parte, ou então uma fração, o número decimal, requer também um instrumento para medir. Por exemplo, a temperatura, nós podemos, né, saber a temperatura do nosso filho colocando a mão na testa, mas para que possamos ter a certeza, precisamos do instrumento, do termômetro, no caso, né? E a unidade de medida é o graus Celsius. Medir. Medir consiste em comparar e quantificar as grandezas, né? Por isso, né, que comparar duas grandezas, elas precisam ser da mesma espécie, né? A unidade de medida que precisa ser estabelecida para essa comparação. Então, considerando que grandeza, né, ela constitui essencial para o desenvolvimento do ensino de matemática, extrapola até a concepção do eixo grandezas e medidas, né, eles estão articulados, mas ela torna-se objeto da matemática, por isso é importante compreender esse conceito. No currículo a gente destacou, né, essa relação. O que é discretizar, por exemplo? Discretizar o contínuo, a água ou um líquido. Quando a gente precisa saber a quantidade, a gente vai discretizar. Como que é discretizar? Colocar em garrafas, por exemplo, engarrafamento. Por isso, a sua unidade de medida é o líquido, perdão, é o litro. Né? No caso, quando nós temos o tornar contínuo, quantificar areia, né? A gente vai quantificar pela sua massa, e a gente pega aquilo que é contínuo e discretiza, né? Esse movimento entre concreto e contínuo, entre qualidade e quantidade, é que vai fazer com que o homem consegue controlar essas diferentes variações entre a grandeza, né? A professora Maria Dias, ela coloca dessa forma: a análise da relação dos objetos discretos e suas grandezas contínuas, por exemplo, a areia e sua massa, a pedra e seu volume, e o inverso, como a água e seu engarrafamento, permitiu o homem o movimento da relação qualidade e quantidade no desenvolvimento humano. Então, entender essa interdependência entre as grandezas sua medição para a satisfação das necessidades humanas de controlar as quantidades presentes nas suas relações, então, constitui, né, o que a gente está chamando de objeto da matemática. Como a gente pode expressar numericamente as qualidades de um fenômeno, ou seja, né, as grandezas? Segundo Manuel Orizodo de Moura, são 3 etapas. Primeiro, precisamos identificar a grandeza, né, a qualidade do objeto ou fenômeno, o que se quer medir. Encontrar um outro objeto ou fenômeno que possua a mesma grandeza, né, eu tenho que medir uma grandeza,
né, aquela qualidade com um objeto que possa expressar essa qualidade, né? Isso significa que só podemos comparar variações da mesma grandeza, por exemplo, comprimento com comprimento, capacidade, etc. E a terceira, estabelecer o resultado dessa comparação numérica. Então, é, essas três etapas para a gente chegar à expressão numérica de uma grandeza. Bom, o intuito de aprofundar o conceito de grandeza, eu organizei uma atividade de ensino a partir de uma história que vocês farão como uma tarefa, né? Que na formação remota 2, parte 2, iremos, é, iremos discutir, né? O objetivo dessa atividade é compreender o conceito de grandeza e medidas em diferentes situações. O objetivo constitui identificar as diferentes grandezas apresentadas na história, que vai ser parte da história, nosso recurso, discriminando a sua natureza e a unidade de medição, convencional e não convencional. Bem, o recurso escolhido foi a literatura O Frio Pode Ser Quente, da Jandira Mansur, uma literatura muito interessante para pensar essas relações, né? E as ações de vocês. Vocês vão ler a história e completar o quadro seguinte. A obra de Mansur vai sempre passar por essa questão, né? Ó, por exemplo, aqui, ó. Comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito, né? As relações entre as grandezas dependem do que a gente está comparando, né? Essa obra, a todo momento, ela vai trabalhar com essas relações. Por isso, achamos um bom material, melhor falando, consideramos um bom material para trabalharmos o conceito de grandeza. No quadro, nós vamos destacar a ação dos personagens, a qualidade desta ação, qual grandeza representa essa qualidade, a natureza, né, dessa grandeza, se ela é discreta ou contínua, e para a gente expressar numericamente essa grandeza, nós vamos determinar qual é a unidade de medida convencional e não convencional. Um exemplo. No caso desta página, a autora escreve: o comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito. Veja só, o goleiro tentou esticar o máximo para não deixar a bola entrar no gol. E mesmo assim ela entrou. E o time ganhou de 1-0. É pouco, não é? Mas esse pouco aqui ganhou, então é muito. Para quem ganhou, ele é muito. Então vamos pensar na ação do goleiro. Conseguir que a bola não entre no gol. O que ele fez? Esticou o máximo que ele pôde. Qual que é a qualidade dessa comprido? Esticou muito, né? Ficou comprido ou curto. Ou seja, nós estamos comparando o goleiro, né? Comparando se o goleiro é curto em relação à distância que a bola percorreu. Que grandeza que é essa? Comprimento, né? Qual é a natureza? Contínua. Qual é a unidade de medida do comprimento? Metro. E é não convencional. A metro é convencional. Eu posso medir o comprimento usando corda. Isso foi muito usado na história da matemática. Aqui nesse exemplo também nós temos um outro. Aqui nós temos muitas grandeza aqui, ó. 1-0. Que grandeza que é essa? Né? Vocês vão pensar e vão completar o quadro a partir da leitura da história. Vocês vão retirar as diferentes
grandeza e completar esse quadro. Quais grandezas que aparecem nas ações do personagem? Página por página, vocês vão verificar o que o personagem está fazendo, atribuir a qualidade, identificar a grandeza, determinar se a grandeza é contínua ou discreta e a unidade de medida, né? Essa foi a nossa primeira formação remota, né? Trabalhando com a concepção, objeto e objetivo da matemática, focalizando no conceito de grandeza, né? Na parte 2, nós vamos trabalhar com encaminhamento teórico metodológico para o ensino de matemática, tanto na educação infantil como no ensino fundamental. Espero que vocês façam a tarefa desta literatura, foi organizada para professores, mas também é possível trabalhar com os estudantes. No início da parte 2, retomamos discutindo o conceito e como que discutindo a tarefa, né? Porque a gente está tão acostumado a discutir no grupo, destacando o que foi feito. Aqui a gente vai trazer novamente essa discussão, que eu apresento algumas, né, respostas sobre essa tarefa. Na parte 2, né, na continuidade, as referências será o próprio currículo de Cascavel, na parte que trata do encaminhamento metodológico, tentaremos abordar ensino fundamental e educação infantil, né, a riqueza é legal para os professores, tanto do fundamental, compreender o trabalho na educação infantil e o infantil, os professores da educação, professoras, né, e professores da educação infantil, compreender o trabalho do ensino fundamental, é importante ler o encaminhamento metodológico e os quadros de conteúdos, principalmente aqueles que vocês, que referem ao período ou o ano escolar que vocês trabalham. Então, essa foi a nossa formação de hoje, parte 1, né? Espero encontrá-las, espero que vocês, né, possam assistir à próxima formação, tá? Um abraço a todas e a todos, até a próxima formação.